Gente, boa tarde. Boa tarde. Agora são 10h10. Enfim, a hora que você estiver assistindo, vai ser bom pra você ou não. Ó, eu, na verdade, gravar esse vídeo aqui pra eu ouvir depois, pra saber sobre o que eu falo faz algum sentido pra alguém, que parece que eu falo um monte de coisa incoerente, entendeu? E eu não consigo conectar as minhas ideias, às vezes. Parece que eu tô falando um monte de abobrinha e ninguém tá fazendo o menor sentido do que eu tô falando. Eu tenho essa impressão, ou eu tenho medo que isso ocorra, entendeu? E tá próximo da minha defesa de banca. Então, o que eu venho falar hoje aqui? Do livro. Nossa, esse livro caiu como uma luva nesse momento da minha vida, que é o Educação pela Noite, do Antônio Cândido. Já que eu resolvi usar na minha pesquisa, a pesquisa vai ser o quê? Uma parte de recorte mesmo, de recorte de legislação, resoluções, portarias e tal, mas não ficar focado muito nisso, um panorama geral, até chegar no que tem agora, que são os itinerários formativos, já que eu estou num curso de ensino de sociologia e, como eu sou professora, pensar nessa questão de metodologia de ensino, como ensinar, né? Já que se busca uma inovação para tentar tentar dar acesso às pessoas, dar acesso aos alunos, de certa forma, a um universo cultural, a um universo de participação no mundo, né? De inclusão, na verdade, eu penso que é. E da educação pela noite vai falar justamente disso. Lembrando que Antônio Cândido, ele é sociólogo, era sociólogo, professor universitário, atuante na política, que ele até se candidatou a senador para ajudar o partido na época. E ele é crítico literário e também adepto da pesquisa dialética marxista, que vai tentar dialogar a realidade com as ideias, né? Mais ou menos isso. Então, esse livro são palestras e artigos independentes que ele vai falar dessa forma, do que significa, de como se faz a crítica e a análise, entende? Então, a gente vai falar de pesquisa, exatamente. Ele vai falar como se pesquisar, como avaliar o processo histórico, a sociedade e tudo o que acontece, né? Através do que? Da literatura. Mas como que iria analisar a literatura brasileira, pensando que literatura também é aquilo que aquela cultura, aquele grupo de pessoas, aquela comunidade, aquela sociedade, ou que seja aquele império, qualquer formação grupal, assim, quais serão as características principais dessas pessoas, desses grupos, né? Os hábitos, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de agir, como que vai ser a representação, a ficção dela. Pensa também em literatura, é ficção, mas ficção é como você vai projetar o universo real ou projetar o universo mental daquilo que você imagina e como você percebe as coisas. E no Brasil, quando se pensou numa formação da identidade do povo brasileiro, quando implantou a república aqui, entende? Que se desvinculou da metrópole e já não era mais império aqui, se tentou colocar uma democracia e direitos para as pessoas, o que aconteceu? Existiam muitas pessoas e era uma cultura muito misturada, lógico, porque tinha vindo muita gente para cá. A Espanha, Portugal, França, muita. Então, na questão da difusão cultural mesmo, Espanha e Portugal sofria muita influência da França. A França era o difusor cultural no período da colonização, né? Então, nós, enquanto país
liberto na implantação da República, mesmo com o empenho do Dom Pedro, do imperador, de trazer biblioteca para cá e tentar investir no universo cultural aqui, ainda assim era uma réplica da Europa, né? Então, a representação que a gente tinha de ficção e de literatura mesmo era pautada na visão europeia, né? Até século XVIII, daí XIX, que tentou desvincular essa ideia, e virada de século XIX para XX, pensar nessa identidade nacional, já que já pensando ali, início do século XX, é recente, né, gente? Essa tomada da República, dessa nova forma de pensar a liberdade, pensar a vida, pensar nesses aspectos de organização social mesmo, como as pessoas vão conviver e como serão as regras, né? Como que tudo vai estar posto ali. E o que era Brasil? Resquício de anos de escravidão, e tinha a questão do indígena também, que até então existiam nações indígenas, né? Pensar que aqui Bolívia, Paraguai, os países da América Latina, tem, mesmo o México tem muita influência da cultura indígena, né? Dos povos originários, né? Falando de uma forma mais atual. E no Brasil não, porque o que aconteceu? Vamos falar do livro agora? São Paulo, lá no começo do século, mesmo os modernistas de 22 e toda essa vanguarda, esse pessoal que tinha esses ideais também que estavam acontecendo, já estava vindo da França para cá, da República, né, e dessas novas formas de pensar o mundo e da organização social e de tudo que estava acontecendo, né, da urbanização, do consumo, de toda essa movimentação e dessa mudança cultural mesmo de hábito. Daí o Antônio Cândido ele vai falar que a primeira influência que ocorreu no Brasil foi de simbolismo, em 1890, que eram os primeiros baudelarianos. E Charles Baudelaire é um poeta francês, mas ele já percebia esse mal-estar do modernismo, né? Como que seria esse choque, qual seria esse deslocamento que ele tinha dentro desse mundo. Deve falar da deformação e, pensar na deformação que já vinha dos espanhóis também, dessa forma de representação, não tanto em Portugal também é um país era bem provinciano, católico, dessa deformação da forma mesmo, do estilo, do dogma, de pensar outras formas de viver. Então, o Baudelaire vai falar de satanismo, de sexualidade, e só que isso vem aqui pro Brasil e depois ia para Portugal, ia para Espanha, eles já tinham um outro toque, um outro ressignificado, né? E já vinha estratificado para cá, se for pensar como é a moda quando surge lá na Europa e depois vem para cá. Mas o Brasil também sofre um pouco de influência dos Estados Unidos, né? Da América do Norte também. Depois da metade do século XX para cá. Não, bastante também no início do século, né? Se for pensar nessa questão da ideia de liberdade e do próprio modernismo mesmo. Que é essa forma poética no trabalho do tema, porque na forma, como Antônio Cândido é um crítico literário, na forma, do jeito que vai projetar as ideias, ainda não tinha modificado muito, mas os temas, o que seria tratado, já era diferente da tradição, do conservadorismo. Ele vai falar do romantismo, que era misturado com o realismo social, ou uma poesia progressista em política, quando você já começava a colocar temas da sociedade, questões sociais, você e o mundo ali, como o Baudelaire colocava, já era algo engajado, que já tirava a arte pensa a arte, a poesia, saindo daquela áurea
de só ser individual e subjetiva, mas também se colocar frente ao mundo, refletir. A gente já está pensando em análise crítica, né? De ler o mundo, de como se projetar nele. Aí vai na segunda parte, que ali ainda era poesia, porque a poesia, enquanto forma, é a reconhecida na tradição. Então, a poesia é a estética dominante para representar, entende? Até então, ali, barroco, final do século XIX, porque só com o modernismo surgiu o verso livre, mas e também existia já o romance que é essa forma narrativa da prosa, de contar, de falar, de ficar contando a sua história. Isso também vai dar voz para as pessoas, né? Quem vai contar o que, de que forma e de que qual lugar. Se a gente pensar em espaço de fala e de voz, quem está falando? E o romance reconhecido como realidade literária e que podia ser objeto de tratamento crítico e sistemático, analisar ali como um documento, um fato social, um fato histórico, porque mesmo ele não sendo no plano estético, se eu pensar no cânone literário, pensar na poesia, na criação lá das formas de Aristóteles, ele fugia disso porque Aristóteles não previu, ele é algo que aconteceu conforme a sociedade foi evoluindo, né? Essa questão da narrativa também, de falar, de discursar e falar o quê? Nossa, o vídeo vai ficar grande, devia gravar em 2 partes. Aí vai falar, eu já falei da inadequação do gênero para Aristóteles, porque ele não tinha previsto, e quando ele chegou tímido, né? Que a literatura é uma atividade sem sossego, porque o ato de expor a sociedade, de representar o seu mundo, ela vai se transformar. Por isso que existe a poesia, existe o teatro, existe agora a fotografia, a pintura, e aí vai, né? Vai tantas formas de representar. Daí vai falar assim dos 5 motivos quando se começou a pensar na proposta do que seria o romance, para que serviria um romance, né? Em primeiro lugar, divertir, edificar, instruir e representar a vida cotidiana e despertar emoções e simpatia. Essa nova forma de representar o mundo, né? Que era até então marginal, uma coisa popular. Daí fora do texto, dentro da vida. Então, que um romance, uma narrativa em prosa, ela pode falar muito sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre do que está querendo ser representado. Mas aqui o problema no Brasil era essa fusão. E também nessa situação da forma de tentar buscar essa identidade nacional, é bem complexo também adequar um contexto dentro de uma forma. E o romance dá essa possibilidade de dar voz e dar a possibilidade de mostrar ao homem, o ser humano, do ponto que ele está, como ele é, mesmo, mas pensando que a representação do homem também vai envolver a noção de mundo que ele tem e todas as influências que ele sofre, entende? Enquanto ser humano que está dentro de um espaço, de um território, num contexto, numa determinada época. E o que ele tem acesso, entende? Quais são as relações que ele teve durante a sua vida. Compreende? Daí a gente vai passar lá depois para os ensaios, que também deu margem para os ensaios, para divagações e essa noção de repensar, de analisar. A questão da crítica também, que dá para se fazer através do romance. Ele veio falar dessa formação como que o brasileiro seria representado, então, dentro dessa possibilidade que era o romance. Aí tem a questão da mestiçagem,
que é a assimilação dos bens culturais do outro, como aconteceu aqui. E também tem a questão das paródias, dessa crítica é sutil, entendeu? Porque, não, como, mas fala, quando você vai fazer análise crítica e fazer avaliação, você vai ter um juízo de valor sobre as coisas, né? Não, e quando vai falar de crítica literária, pensar em forma e conteúdo para poder pensar no ser frente ao mundo, acho que vou deixar para um segundo, que eu preciso dar uma lidinha ainda. Acho que a ideia é essa, ver se está fazendo sentido o que eu falo. Já estou em 15 minutos. Quanto tempo que eu tenho que falar na banca? 30? 30, produção? 30 minutos? Então tem mais 15 minutos. Parece que eu tô falando um monte de coisa e não tô saindo do lugar, gente. É só pra eu rever e ver o que eu tô falando. Tá, daí o romance, mas quem vai ler isso daí? Vai ter um meio de compartilhar, das pessoas ficarem sabendo, quem que vai ser de quem para quem? Quem vai falar o que para quem, né? No romance. Tem saído isso daí igual um filme, qualquer produção cultural que o ser humano é capaz de fazer, né? Quem vai ver, para que serve, qual a finalidade daquilo. Daí vai falar literatura e subdesenvolvimento, porque depois da implantação da República, e pensar a análise crítica do país, qual que é a identidade nacional, como que esse país funciona. Aí pensou-se na questão do mestiço, Silvio Romero, que falou de vários Brasis, mas que tudo poderia melhorar conforme o tempo fosse passando. Isso está lá na análise dele. E as pessoas, o Brasil, a comunidade, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro se tornaria melhor conforme essa questão da mestiçagem fosse diminuindo, entende? Se tornaria civilizado. Então ele é pautado também no evolucionismo. Ele é antipositivista, mas ao mesmo tempo ele é um evolucionista social, que já é uma ideia que já não cabe mais nos dias atuais. Ele vai falar de Brasil, literatura e subdesenvolvimento. Ele vai falar que na época o barroco, para o brasileiro que estava aqui, que era nativo, porque para o Brasil se tornar um Estado e as pessoas se firmar uma autonomia, uma soberania e dominar esse espaço, eles precisavam produziu uma mentalidade comum, um senso comum ali, um espírito geral, porque pensa, tinha muita gente aqui, né? E o Brasil dentro da América Latina é o país que fala português e o restante todos falam espanhol, né? Tem essa questão também. E da forma que aconteceu a colonização no Brasil e o processo também de descolonização e de tomada do poder, e transformar isso daqui numa república e de como funciona tudo isso daqui agora. Então tinha essa ideia de grandeza, né? Pensar que aqui, quando vinha para as Américas aqui, que era essa pátria predestinada a ser uma pátria da liberdade, pensar que aqui todo mundo vai, tipo, aqui tudo é melhor, supervalorização dos aspectos regionais, para compensar o atraso material e a falta de modernidade. E também a debilidade institucional, né? Pensar em cartórios, fóruns, delegacias, de toda essa estrutura que tem. Então existe esse exotismo, mas um otimismo social, que tudo vai dar certo, né? Tudo vai dar certo. Mas a consciência de subdesenvolvido, depois da Segunda Guerra, né? Aí o que se pensava? Num país novo, mas a sociedade inteira era toda estratificada. E era estratificada de uma metrópole que já é subdesenvolvida, né? Se você pensar na Península Ibérica, tudo Espanha e Portugal, que já tinham sido derrotadas. Então, o que acontecia? Para criar essa nova cara do Brasil, esse Estado novo,
essas pessoas que estavam aqui e normatizar tudo isso, precisaria o quê? Dar cara, dar voz, dar identidade para essas pessoas, né? Então, o concretismo foi uma técnica importante para isso, porque usava os recursos de sonoridade expressiva, grafismo, combinações de sintagma e alto poder sugestivo. E de pensar de representações, né, gente? De como produzir as ideias, as imagens, o pensamento das pessoas para formar uma coesão ali, ó, nacional. Então, o que precisava? Instruir essas pessoas. Nessa ilusão de ilustramento, precisava as pessoas se tornar uma elite ali, uma aristocracia, ou os caras do poder, entende? Então, a influência mais grave, assim, dessa questão é a questão dos anacronismos, né? De aproveitar o que já era de uma metrópole degradada, que já sofria uma estratificação que já vinha da França e, enfim, e uma confusão de valores, algumas coisas que não cabiam aqui nessa sociedade que era tão plural e tinha. E essa ocultação do negro também, tentar recuperar assim, um passado heróico, essa mãos dadas com os povos originários, falar está tudo bem, anistia, entende? Essa noção de anistia ali, dar as mãos para o cacique, existia até essa situação de dar alguma patente para algum chefe de tribo, de tudo mais. E também as grandes incursões que tinham pela Amazônia, e de a gente pensar também do como era São Paulo, Piratininga ali, naquele litoral norte, se for pensar, ainda tem resquícios ali, né? Terceira fase, surrealismo ou superrealismo, que é o realismo mágico, se a gente pensar numa cultura própria da América Latina, não há essa possibilidade. Mas o realismo maravilhoso, olha que loucura o realismo maravilhoso. Essa noção de dar ao particular essa conexão com o universal, mas o universal pro nosso particular aqui é a ideia que a metrópole dava de mundo. Então, e isso que dava também o status de saber, de valorizar o que era sabido ali, dava essa noção de cultura, de letramento e tal. E para se sair também dessa ideia de subdesenvolvido, para você atingir um grau de civilidade, sair da barbárie, você tinha que saber publicar em francês lá seus poemas, ter alguma publicação em língua estrangeira, se você falasse alemão também, como é mais ou menos hoje, né? Só que é o inglês no lugar. Então, os autores de maior destaque, assim, da literatura da América Latina, se pensar que é algo recente, a história da República, a história da Revolução, da tomada do poder pela sociedade civil, na forma que as instituições agora de representações e dessa organização administrativa, é uma história recente, do jeito que é agora o funcionalismo, de como funcionam as coisas, entende? É recente, é uma história recente. E a literatura por si só também, a difusão disso também, a produção de uma literatura da América Latina que tem uma cara, uma identidade e uma projeção universal, também é recente e são poucos nomes. Então, o que se produziu assim basicamente de inovador enquanto estética e de representação de mundo é esse realismo maravilhoso, super regionalista, e que é a superação do nativismo. E dentro desses expoentes tem o Cortázar e a Clarice Lispector. Mas, quando a gente vai pensar em ligação entre a literatura e a sociedade, daí você vai ver quais são as tendências, quais são as dinâmicas, isso dá para perceber como funciona a sociedade, mesmo que seja um tanto de ficção. Mas se voltar a fita, não tem como voltar a fita porque é literatura, mas se for transformar em fotografia, em flash, dá pra voltar assim. Aí a gente vai perceber essa transfiguração.
transfiguração da realidade, para a questão da adaptação cultural mesmo, entende? E a tendência genealógica, o geral e o particular, nas formas de expressar aqui da América Latina e em particular do Brasil. Que também é imposição e adaptação cultural, que muito foi imposto para a gente, e as pessoas, para se adaptar ou para se tornar culto e chegar em algum patamar de erudição, precisava incorporar esse cânone, né? Essa tradição. Então a gente tem essa herança da metrópole, embora seja um país mestiço, com uma série de influências de cultura, de linguagem, de modo de ser particular daqui, e muita coisa que foi ocultada, e a maioria das coisas inventadas. Enfim. Aí da valorização do índio eu já falei, das princesas do sangue basílico, como da mistura da princesa indígena que casou com o colono, para dar essa ideia aí de sangue puro também, gente. Pensar que é uma coisa bem racista. E pensar da própria literatura no Brasil, que deu origem às profissões liberais. Porque pensar que existia no início da formação do ensino superior de profissão no Brasil era o direito, medicina e engenharia. Então, quando vai surgir lá o escritor, o poeta, o jornalista, o advogado já era do direito, né? E pensar na sociologia, na história, já tinha que pensar já nessas configurações e analisar, avaliar esses contextos para poder criar as normas, as regras e como que ia funcionar tudo, né? Então, que havia sempre essa ambiguidade entre a tradição e os fatos, de como dar voz ao que se tinha aqui, sendo que existia um modelo e um formato de ser herdado, como é ainda muito que acontece. E para difundir isso daí, para instruir, para aproveitar as várias vozes, o romance, o romantismo foi muito importante e esse era o mais popular, né? Que chegava mais às pessoas. E aí vai falar da Revolução de 1930 e a cultura. Daí que isso funcionou como um catalisador de tudo que se tinha no Brasil, para transformar isso num processo de rotinização e meios de difusão cultural, né? De como chegar às pessoas. Mas o Brasil era um país atrasado, né? Não tinha um público para receber, para ler livros, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha acesso a cinema, nada disso. Então, o que aconteceu? Essa correlação nova entre o intelectual e o artista, a sociedade e o Estado. E esse engajamento político, social e religioso no campo da cultura. Tipo, já a igreja tinha também o papel de levar informação, cultura e notícia e defender o direito e dar voz para as pessoas. O meio político e a própria sociedade ali, no dia a dia, na configuração dela, da forma de ser. E das reformas nacionais, aqui a gente está pensando numa revolução, iniciadas em 1920 em São Paulo, que tentou essa modernização dos métodos, e depois também a escola nova, o liberalismo educacional, trocar o dogma da igreja pela experiência e observação da realidade mesmo, do que acontecia na questão do dia a dia. Aí, e o que isso foi importante? A poesia foi importante e o próprio romantismo também. Que o romantismo, o modernismo, começou a usar o verso livre, ou a livre utilização dos metros. E isso, o que aconteceu? Repercutiram na instrução e escolha dos textos e a maneira de os tratar, entende? Já não precisava, assim, a escola passou de houve ali, então, quando se tem livre para escolher, pensar em liberalismo,
Vai ser outros pontos de vista que vão surgir. Não significa que vai sobrepor o que já existe, entende? E sempre vai existir as reações, entende? Como já ocorreu as reações da reforma jesuítica, e sempre as pessoas não querem largar o osso, querem ali existir no mundo ainda, da sua forma de ser e pensar. Isso envolve aspecto simbólico e de produção dos seus significados. Então, a reação que ocorreu em relação a essas novas formas de ensinar, mais laica, mais liberal, mais instrucional, mais de acordo com o que o país precisava no momento, que era o desenvolvimento e a modernização, não tinha como, não cabia mais aquela educação dogmática. Então, a reação do catolicismo, o simbolismo e o semimodernismo nacionalista ocorreu simetricamente, né? Em contra-reação para combater isso, a luta das pessoas que pensam daquela forma, é bem natural. Mas, em contrapartida, ocorreu também bastante difusão de outros ideais, né? Outras formas de pensar a sociedade. Então, de um lado, existiam os integralistas, que o ponto de fusão era um Deus vivo, que o Deus é o mais fácil, mais prático de unir as pessoas, quando se pensa num aspecto de comunhão. E daí que surgiu as atitudes de análise e de crítica, os progressistas nos traços mais salientes, não é? Além da consciência social, e existe essa questão de reinterpretar o passado nacional, principalmente sobre a questão do negro. Foi quando surgiu o primeiro Congresso Afro-Brasileiro em Recife, em 1934, e também a noção da escolha dos instrumentos de análise, que serão os documentos e os fatos, eles seriam outros, entende? Então, a chave de tudo isso era os recém-fundados cursos superiores de filosofia, ciências sociais, história e letras. E a difusão da sociologia no nível médio. Então, se os jovens se afirmavam através dos versos para mostrar essa rebeldia, assim, esse inconformismo do jeito que estavam as coisas, que não tinha nada a ver o dogma com a realidade que eles viviam, na década de 30 passou a ser esses ensaios sociológicos, essas reflexões sobre o contexto, sobre o mundo, sobre a vida. E a difusão disso, a Editora Globo com Érico Veríssimo, que tinha um folheto preto e branco, que distribuía notícias informativas e críticos, né, e críticas sobre escritores. Aí vem da questão do realismo socialista, o Congresso de Kharkov, em 1934, que vai falar das generalizações e normalizações, né, desse padrão das coisas assim, de unificar mais ou menos as pessoas e classificar e tudo mais. Sempre isso existiu, essa classificação, essa normalização da metrópole, do modelo que a gente não foi capaz de produzir, porque já existia, entendeu? Por que você vai ficar produzindo algo novo se já existe lá pronto para você usar, né? Já existe o verso livre, existe o formato igual hoje, gente. Se o jeito de fazer slide daquele jeito lá, deve haver uma pessoa fazer um slide triangular, então já tá feito daquele jeito, é o modelo, é o padrão, faz daquele jeito lá, igual Arial, Times, enfim. Mas isso na música não aconteceu diferente, não veio de cima para baixo, né? A música sempre foi aqui, o popular sempre atingindo o universo das elites, né, e da classe média, como acontece hoje também. E daí sucedeu o quê? O interesse pelas coisas brasileiras. Daí, como é que você vai saber o que é realmente brasileiro, né? É mais apego aos temas e aos problemas do que às estruturas e às formas estéticas. Aí pensa que essa crítica e essa análise que era para buscar essa identidade do Brasil e pensar no romance, essa forma de narrar da construção da prosa, tá ligado intimamente com a sociologia, com a questão de avaliar os temas e os dados, os fatos, os documentos da sociedade, da pessoa, do lugar, do recorte, do contexto.
Eu vou falar da nova narrativa, que é, a gente está falando que isso vai envolver o discurso e a produção de verdades também, né? E do senso comum e de todo o universo de cultura. Aí eu vou pular um pouco aqui para 68, Catch Us Catch Quem, Atmosfera de Terra de Ninguém, Luta Livre. Acho que a gente vive ainda essa questão. E do ultrarrealismo sem preconceito, que é o realismo feroz, a espécie de notícia crua da vida. Essa narrativa aqui vai mostrar ele nu e cruel, que o povo gosta de ver, da Atena, ver treta, ver sangue, ver a questão ali. Na verdade, as pessoas gostam de se enxergarem ali, de ver as suas questões representadas, né? É isso, gente, que eu tinha para falar da ligação e educação, da nossa própria identidade, da nossa própria construção de mundo e da nossa narrativa de como tem sido construído e quais são as influências ao longo da nossa história recente de república e de instituições democráticas. É isso. E da difusão e disseminação do ensino de sociologia, e essa forma de análise crítica e de retomar e desmistificar e de repensar alguns aspectos e algumas peças dentro de uma estrutura, né? E o livro, a produção cultural, o romance, a novela, a arte em si possibilita essa visão. É isso. Obrigado. 36, passei do tempo. Se fosse na banca já tava fora.